meninas! Sejam bem-vindas! A gente tá fazendo uma estreia hoje aqui do nosso Chá com Elas, que é a nossa roda de conversa virtual, né? Quem participou da live da semana passada, eu coloquei essa sugestão aqui, né, pra gente fazer aí uma roda de conversa. Não sei se vocês já participaram de uma roda de conversa presencial. A ideia é aqui trazer assuntos que partam de vocês. Então é como se a gente estivesse aqui numa grande roda, tomando um chazinho aqui. Então pegue o chazinho de vocês aí também. Esse é um horário que normalmente eu tomo chá. Depois eu vou explicar um pouquinho disso pra vocês. E resolvi, então, vir aqui pra gente poder, então, conversar um pouquinho sobre maternidade, sobre esses assuntos, né? Que nós, mamães, e principalmente mamãe que tá com um bebezinho novinho aí, tem interesse, tá bom? Então, sejam todas bem-vindas. É um modelo novo que eu escolhi aqui de falar com vocês. Espero que vocês gostem. Depois quero que vocês me deem o feedback, se for legal, tá bom? Porque aí a gente pode sempre fazer. A ideia é toda terça-feira a gente tá aqui, tá bom? Pra fazer esse tipo de bate-papo. Por quê? Normalmente eu faço live aqui. Um beijo pra Bahia! Mande sim! Um beijo, um abraço. Bem gostoso. Mas a ideia é assim, eu sempre venho com temas prontos. Porque eu vejo os comentários de vocês no vídeos do YouTube, os e-mails que vocês mandam, né, mesmo os comentários dos posts aqui. E eu vou mais ou menos imaginando do que vocês estão precisando e crio o tema da live. Agora, esse ano, eu tive a ideia de fazer algo diferente. De fazer realmente assim que tivesse uma interação maior de vocês. E que o assunto que a gente vai conversar, assim como nas rodas de conversa, não sei se vocês já participaram de roda de conversa de mães, ergue a mãozinha aí quem participou, quem já participou de rodas de conversa presencial. Quero saber. E a ideia é essa, um assunto, ninguém vai preparado com nenhum assunto, mas o assunto que surge lá é o assunto que a gente vai desenrolar, tá? Então eu achei que ia ficar legal, porque aí realmente eu me aproximo de vocês e a gente consegue entender de verdade o que realmente vocês estão querendo, que instrução, orientação, dica vocês estão precisando, e a gente consegue chegar mais pertinho do que vocês estão precisando no momento, que vocês querem, que principalmente o que vocês gostam, né? Porque tem que ser uma coisa bem gostosa também. Ninguém aqui participou de roda de conversa de mãe, gente? Ninguém? Levanta a mãozinha pra mim, fala eu, daí eu já sei. Então a ideia é essa, tá? Então, como é que vai acontecer aqui agora? Eu vou dando um tempinho aqui, vou dando uma enroladinha aqui pra dar um tempo de vocês formularem a questão de vocês. Não precisa ser uma pergunta, mas pode ser uma pergunta, tá? Vocês vão colocar uma questão. Andressa, vamos falar sobre isso? Eu queria saber sobre aquilo. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Tá? Pode ser sobre alimentação, sono do bebê, amamentação, desmame. Esses assuntos aí dos primeiros 2 anos de vida do bebê, tá? Ou as questões maternas também. Eu acho importante a gente trazer isso. Cansaço materno, como faz pra gente dar conta. Esse tipo de coisa, sabe? Como faz para retomar nossa vida de volta, como ter uma vida normal com o bebê em casa, com várias crianças, enfim. Fiquem livres. Volta ao trabalho, olha lá, já surgiu um ali. E aí eu vou escolher um desses temas. E aí o que a gente vai fazer? A partir do momento que a gente escolher um tema, eu quero que vocês... Oi, Edilene! Beijo, querida! Que vocês que estejam participando aqui da roda... vocês comecem, então, a fazer perguntas, enfim, sobre esse tema. Ou algum comentário, tá? Porque aqui não sou só eu que vou ficar falando, não. Não é uma coisa assim, né? É uma coisa assim. Então, imagina que a gente tá sentada aqui, né? Numa roda mesmo. Se você quiser preparar um chazinho aí pra você, assim como eu fiz com o meu de hortelã hoje, ó. Uma delícia. Tá tão cheiroso. Tá quente ainda. Daqui a pouquinho eu vou tomar. E para que a gente crie mesmo esse ambiente gostoso. E a partir do momento que eu escolher, então, o tema e que a gente conversar sobre aquele tema, todas vocês também começam a opinar, a contar como que foi a história de vocês sobre esse tema escolhido, tá? Aí, nesse momento, não adianta... Boa noite, querida! Não adianta ficar colocando outros temas, senão vira uma salada, né? Vamos respeitar o tema que foi escolhido, tá bom? E a gente vai fazendo assim, tá? Então eu vou dando uma enroladinha aqui enquanto vocês se preparam para colocar então a questão de vocês. E aí eu vou dar uma olhada rápida pra gente poder escolher, tá? Falar um pouquinho sobre o meu chá. Acho que agora já dá. Eu tô tomando um chá fitoenergético. É um chá que é ativado. Não sei se vocês conhecem a fitoenergética, gente. Toda mãe devia conhecer, viu? A fitoenergética, ela traz o potencial
da planta, da erva, o que a gente for escolher para fazer o chá, fruta, e a gente ativa o poder energético, não o poder é diferente a fitoenergética, é diferente da fitoterapia. Então é muito legal. Se vocês quiserem um dia, a gente pode até conversar mais sobre isso. Mas assim, como mãe, eu tive uma experiência tão boa, né, com a fitoenergética na cura de muitas coisas dos meus filhos. E eu nunca fui amiga de chá, não. Nunca gostei de tomar chá, nunca tive o hábito de tomar chá. Mas depois que a fitoenergética entrou na minha vida, todo dia, essa hora aqui em casa, depois do jantar, é a hora do ritual do chá. Então é muito gostoso, tá? Bom, então é isso, só explicando aqui por que eu escolhi esse tema, né? O chá com elas, porque esse é o momento que normalmente eu tomo meu chazinho, então eu quero aqui compartilhar esse momento com vocês, aproveitar para bater o nosso papo de toda terça-feira aqui. Eu vi, gente, que muita gente tá colocando aqui de volta ao trabalho, né? Inclusive foi a primeira postagem que apareceu aqui. Então vamos falar sobre volta ao trabalho? Vamos lá? Não se preocupe se você fala, Andressa, mas não tô nem pensando em volta ao trabalho. Mas não se anime, porque esse dia chega na vida de toda mulher. E pode ser que você esteja agora no seu momento mãe, pode ser que você nem esteja pensando, nem sei quando eu vou voltar à minha atividade profissional, sair do meu emprego, enfim. Mas um dia você vai sentir essa necessidade de começar a fazer algo, digamos assim, pra você, né? Ou mesmo pra retomar algum projeto seu, mesmo que não seja aquela volta ao trabalho formal, né? Mas vai chegar um dia que a gente começa a pensar realmente nos nossos projetos, né? Nas coisas que a gente queria fazer, porque assim, a criatividade, ela é muito, vamos dizer assim, aguçada na mulher depois que ela se torna mãe. Eu não sei se vocês perceberam isso. Não logo no primeiro momento. Logo no primeiro momento a gente tem outras coisas para tomar conta, não. Mas depois que a criança já passa de um certo tempinho de vida aí, a gente começa sim a ter um desejo de fazer algo produtivo, de fazer algo pelo outro. Quero que vocês contem pra mim se isso acontece com vocês, está acontecendo com vocês. E de ter realmente na nossa vida algo que seja assim, um propósito de vida. Talvez você nunca tenha pensado em missão de vida, em propósito de vida antes de ser mãe. Você ia lá, trabalhava, ganhava seu dinheiro, enfim, tava tudo bem, ou muito ou pouco, tudo bem, tranquilo, né? Mas depois que a gente se torna mãe, a gente parece que se cria realmente esse desejo de fazer algo com um propósito, tá? Porque trabalhar, sair de casa, deixar a criança em casa, aos cuidados muitas vezes de outras pessoas, ou então deixar na creche, deixar na escolinha, é difícil pra gente, né? É difícil pra gente. Então tem que ser algo que a gente começa a pensar assim, poxa, tem que ser algo que vale muito a pena. E é por isso que muitas mulheres decidem por parar com o emprego formal nesse momento, tá? Então vamos falar sobre isso, tá? Escolhemos já nosso tema e a partir de agora, então, a gente vai começar a discorrer em cima desse tema. Peço que vocês façam as perguntas relacionadas a esse tema, tá bom? Então vamos lá. A Angélica tá perguntando assim, volta a trabalhar no mês que vem e meu nenê não pegou nenhum bico de mamadeira. Ainda bem, já vou falar por quê. E nem chupeta, só quer peito e não sei tirar leite para deixar a quantidade grande. Muito bom. Gente, a volta ao trabalho tem que ser planejada. E é muito importante que vocês comecem esse planejamento pelo menos um mês antes da volta efetiva ao trabalho. E o que precisa ter nesse planejamento? Em primeiro lugar, você tem que pensar com quem que vai ficar a sua criança. E isso é um fator super importante para a gente decidir as outras coisas que vêm na decorrência dessa escolha. Por quê? Porque aí, a partir desse ponto que você vai decidir como que essa criança vai receber o leite, se você vai ordenhar, se você vai dar o leite artificial, se essa criança já tá no momento de comer, né? Se já tá na idade de alimentos sólidos ou não, se ela só mama, né? Então a gente tem que entender isso. A primeira coisa é com quem essa criança vai ficar. Se for na creche, se for na escolinha, se for com a avó, a gente tem que começar a entender um pouquinho mais, né? E já começar a imaginar a criança nesse cenário e o que essa pessoa, né, ou essa instituição, né, que for ficar com a criança, o que ela é capaz de fazer. Por exemplo, tem escolinhas e creches que não aceitam leite materno, né? Então aí é um ponto que você vai ter que decidir se você vai manter nesse lugar, né, que você escolheu, que você teve essa primeira ideia, ou então você vai procurar uma outra creche, uma outra escolinha que aceite o leite materno.
Talvez esse lugar que não aceite seja mais perto da sua casa, entendeu? Então vocês vão ter que ir pontuando tudo isso para poder decidir, então, a melhor coisa a fazer. Vai ficar com a avó. Como que é a avó? Ela é aberta para coisas novas? Ou não? Ela só vai ficar com a sua criança se ter que dar mamadeira e chupeta. Então, tudo isso é importante, tá? O que acontece? Quando você volta a trabalhar e você tá amamentando só no peito, mas a sua ideia é amamentar o seu filho, continuar amamentando a sua criança, nos momentos em que você não tá em casa, que você está em casa, por exemplo, eu quero continuar amamentando, Andressa, mas quando estiver trabalhando, não vai ter o que fazer, meu filho vai ter que tomar mamadeira, né? Como foi colocado aqui. Não, nem sempre, tá? E eu vou explicar por quê. Se você quer, atenção agora, se você quer prolongar a sua amamentação, né? Se você quer continuar amamentando sua criança, é importante que você não dê mamadeira. Tá bom, Andressa, tá, mas eu preciso trabalhar, eu fico 8 horas fora de casa, como é que eu vou fazer? Meu filho precisa se alimentar. Vocês sabem que tem as leis que protegem a amamentação, então isso é legal de dar uma olhadinha também, né? O quanto você vai conseguir, né, ser inserida nessas leis para beneficiar você e a sua criança, caso você tenha um emprego formal. Se você não tiver um emprego formal, você é autônoma, você vai programar, se isso for possível, a sua rotina para poder fazer o máximo de mamadas possível. Agora, como é que eu vou ofertar o leite quando eu não consigo ir para casa, chego tarde, saio cedo, eu preciso da mamadeira, né? A primeira coisa que a gente pensa é isso. Não, a gente tem outras alternativas além da mamadeira. Vamos começar a ampliar nosso olhar para isso, tá? A mamadeira, gente, ela vai trazer um risco muito grande para desmame, tá? Então, se você trocar os momentos que você amamentaria, você vai estar trabalhando e essa pessoa, esse cuidador que vai estar com a sua criança, ofertar o leite, seja o leite ordenhado que você deixou de estoque, ou seja o leite artificial. Se essa pessoa for dar na mamadeira, o risco da criança começar a largar o peito é muito grande. Só que isso pode ser que não aconteça de imediato. Às vezes acontece, tá? Às vezes a mãe volta a trabalhar, a criança já sente aquela ausência. Quando a mãe chega para dar mamar, já não quer, daí você acaba fazendo uma mamadeira também, porque viu que enrolou o negócio, assim a criança vai desmamando. Ou então, a criança continua aceitando o peito, porém, a mamadeira, o bico da mamadeira vai trazer... Olha lá o que eu falei, vai trazer, tá? Eu não disse pode ser que traga. Ela vai trazer uma mudança de padrão de sucção, uma mudança de padrão muscular. O que significa isso? Ela vai, para mamar na mamadeira, a criança precisa utilizar a musculatura de forma diferente do peito. Eu falei isso, gente, na nossa série de vídeos, os 7 maiores erros da amamentação. Quem tá aqui que participou da série de vídeos, os 7 erros da amamentação? Fala eu aí pra mim. Essa série de vídeos, gente, tá lá no YouTube, aproveita e assistir. Eu acho que é no episódio 4, eu falo sobre essa mudança de padrão de sucção. É legal vocês assistirem esse vídeo, tá? Nesse vídeo eu falei sobre os 7 maiores erros da amamentação e um erro é esse, né? A introdução de bicos artificiais, tá? Então corre lá para assistir. E falando nisso, a gente vai ter agora quinta-feira, gente, a nossa aula ao vivo, que encerra essa série de vídeos. Então a gente vai coroar essa série de vídeos e o 7º erro eu vou revelar na aula ao vivo. Então, se você ainda não tá inscrita para participar da aula ao vivo de quinta-feira, vai acontecer pelo YouTube. Você precisa ir aqui na minha bio e colocar lá seu e-mail pra gente poder te avisar, mandar o link pra você dessa aula, tá? Vai ser muito legal, que vai ser uma aula focada em práticas, tá? Então faz isso, tá? Mesmo que seu bebê seja novinho ou seu bebê já esteja maiorzinho, tenho certeza que você vai aproveitar muito essa aula, que a gente vai praticar muitas coisas juntas e vai ser esse desfecho da nossa série de vídeos, tá? Se você não assistiu a série, ainda está disponível no YouTube e o 4º vídeo da série fala exatamente sobre isso, como os bicos artificiais, incluindo mamadeira, incluindo chupeta, alteram o padrão muscular.
tá? Então, o que que acontece, gente? Quando a gente tem essa alteração, o bebê, quando vai pro peito, ele vai mamar com a musculatura que ele desenvolveu mamando na mamadeira. E, claro, é muito mais fácil do que mamar no peito. Porque na mamadeira, ele movimenta praticamente 2 músculos e no peito mais de 20, tá? Músculos da face e do pescoço. Então, quando ele for pro peito, você não vai perceber, mas ele mudou o padrão. Então, a língua tá posteriorizada, a língua ela vai estar mais posteriorizada. A gente precisa no peito uma língua anteriorizada para frente. A movimentação da língua vai mudar, a acoplagem do bebê vai mudar, mas você não vai perceber. Não é aquela coisa assim que se você não tiver assim uma noção um pouco melhor, você vai olhar e vai falar, não, tá tudo bem, né? Só que o que vai acontecer com o tempo? Com o tempo, a sua produção de leite cai. Primeiro, porque aumentou o espaço entre as mamadas. Você já tá trabalhando, tá passando 8 horas fora de casa, 6 horas fora de casa, seja lá quando for. Então, aquelas mamadas que iriam acontecer não estão acontecendo mais. Por isso que é legal o planejamento. Segundo, o bebê com mudança de padrão, ele vai pro peito usando a mesma musculatura que ele usou o dia inteiro lá na mamadeira. E a musculatura tem memória. Quando ele vai pro peito, ele vai lá e fazer o mesmo movimento. O que acontece? Ele não consegue extrair o tanto de leite que ele conseguia antes. Então, ele vai pensar assim, opa, tá difícil aqui. Na mamadeira tá mais fácil. Eu vou querer mamadeira, vou chorar até que me deem uma mamadeira. Então, ele se irrita com o peito, ele briga com o peito. Às vezes, a gente se sente super culpada. Ah, o que tá acontecendo? O neném não gosta mais de mim, só porque eu voltei a trabalhar. A gente passa 1000 coisas. E aí, gente, é um período que a gente vai estar cansada. Porque não é fácil conciliar a volta ao trabalho com todas as coisas que a gente tem que fazer em casa e com criança pequena. E que muitas vezes esse bebê vai começar a ter mais despertares noturnos pra mamar. Por quê? Porque ele tá sentindo falta de você, né? Então, essa preparação é super importante. Então, ter um esquema de ordenhas que você possa fazer dependendo do seu trabalho. Quando eu faço atendimento de volta ao trabalho, que a gente faz esse plano, né, de volta ao trabalho, eu sento, converso com a mãe, quais são os horários, como que a gente encaixaria a ordenha, como que é o ambiente de trabalho dela, como ela levar esse leite para casa, o leite ordenhado, para ela aproveitar, para ofertar em outro momento, em outro dia, por exemplo, para o bebê, né? Então a gente monta esse esquema. Então, a volta ao trabalho, o que eu posso dizer para... Oi, Michele, tudo bem, querida? O que eu posso dizer para vocês é que essa volta ao trabalho, ela tem que ser planejada. E sempre que a gente pensar, tá? Voltando ali no assunto, em prolongar a amamentação, vou voltar a trabalhar, preciso dar o leite artificial, mas eu quero continuar amamentando quando eu estiver em casa, à noite, nos finais de semana. Porque às vezes, gente, a gente volta a trabalhar e o bebê é muito novinho ainda, né? Infelizmente, a gente tem esse gap aí, né? A gente tem a volta ao trabalho, muitas vezes com 4 meses, e a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida do bebê. Então fica esse espaço aí que a mulher fica mais desamparada, né? Dessa questão de lei mesmo. Então a gente vai ter que dar um nosso jeitinho enquanto as coisas não melhoram, né, pra gente, nessa questão da legislação. E isso é com planejamento, tá? Então, para voltar ao trabalho e não ter o risco de desmame, mesmo que você for decidir dar o leite artificial, faça a opção por copinhos. Ah, mas meu bebê tem 4 meses, Andressa. Copinho de transição, tá? Copinho de transição pode ser o bico rígido ou o bico flexível. O bico flexível, é claro, gera confusão de bicos. Trabalhos mostram que sim, muito menor do que uma mamadeira, tá? E para a criança, não é diferente a criança aprender a tomar numa mamadeira e aprender a tomar no copinho de bico flexível. A criança vai aprender tudo aquilo que a gente vai ensinar. E é por isso que a gente tem que ter esse tempo de planejamento para a gente ensinar. Tá? Então, se a gente conseguir fazer a criança tomar na colher dosadora, a colher dosadora também é fantástico. Tem algumas avós que não aceitam. Não, você não vou conseguir dar isso, me dá uma mamadeira. O que a gente faz? A gente dá o copinho de bico flexível, que é bem parecido com mamadeira. Inclusive, até recomendo que vocês chamem aquilo de mamadeira. Fala pra avó assim, ó, a mamadeira dele é essa aqui, tá?
Porque aí ninguém fica questionando. Por isso que eu falei, a gente tem que ver o perfil daquela pessoa também que vai cuidar da criança. E às vezes a avó é super moderna, tá super aberta, não pode falar aí pra mim do jeito que você quiser eu vou fazer. E tem umas que falam, não, olha, vai ficar comigo? Então vai ser do meu jeito. Então tudo isso a gente tem que ter essa preparação antes, muita conversa, né, toda essa adaptação. Se a criança for pra creche, já tem que ir pra creche, pra escolinha, sabendo tomar no copinho. Não vai deixar o primeiro dia a criança lá com o copinho na mão, a criança de mala e cuia lá, não. Tem que educar, ensinar essa criança antes de chegar lá, né? Então, é preparação, tá bom? Mais dúvidas aí sobre volta ao trabalho, pode ir colocando aqui pra mim, enquanto isso eu vou rodando aqui pra ver se eu vejo se vocês colocaram a babá, tá? A Alicia tá dizendo aqui que a criança vai ficar com a babá. A babá, gente, é mais fácil, em alguns casos, né? Da gente dizer o que a gente quer, né? Se essa babá é nova, né, ela não tem tanta experiência, eu considero até melhor, né? Porque aí você pode ensinar do seu jeito, só que você vai ter que ter aquele tempo e aquela paciência de ficar dias e dias ali para que ela pegue o jeito, para que pegue o jeito da criança, para que ela saiba as coisas do jeito que faça as coisas do jeito que você faz. Agora, se é uma babá que já vem com mais experiência, por um lado é bom, mas por um lado pode ser que ela tenha também algumas resistências, né? De ter alimentado já 20 crianças que ela já ficou, né, com uma madeira, e por que com o seu vai ter que ser diferente, né? Então, tudo isso a gente tem que ir olhando, tá? A Carol Cândido tá falando, mais difícil quando se é comerciante por não poder deixar na mão só de funcionário. Realmente é difícil, principalmente se for um ambiente que não dá para levar a criança, né? E procurar, assim, fazer o máximo possível em casa das coisas que você pode levar para casa para fazer, né? Talvez revisão de mercadoria, não sei como que é, estoque pelo computador, pagamentos, né? Para tentar dar uma volta ao trabalho sexta-feira agora. Olha que legal, quanta gente, né? E volto final do mês coração apertado. Coração apertado. Vamos falar sobre coração apertado na volta ao trabalho? Quem não vai ficar, né? Apesar de a gente, em alguns momentos, a gente até achar, não, mas também já tava na hora, né? Tô ficando aqui o dia inteiro de pijama. Já tá na hora de eu ver gente, conversar, mudar um pouquinho a minha rotina. E às vezes não, a gente pensa, nossa, gente, eu não quero nem imaginar, porque eu não tô preparada para voltar a trabalhar, então tem esses dois lados. Agora, a criança não sabe o que vai acontecer e a gente tem que contar. Eu sou super adepta, assim, da boa comunicação com a criança, mesmo que seja um bebezinho. Você vai falar com a criança o que tá acontecendo. Andressa, mas só tem 4 meses. Não tem problema. Ele vai entender a intenção. Então, quando a gente conversa, claro que não é aquela conversa de você ficar o dia inteiro se lamuriando pra criança. Mas conversas pontuais ajudam muito, porque faz gerar uma aura aí de compreensão, né? E a tendência da criança ficar melhor é maior. Sabe aquela coisa? Você tá grávida e tá se aproximando do parto. Eu sempre oriento para as mães que acompanham, explica pro neném o que vai acontecer. Explica pro bebê que ele vai nascer. Que vai acontecer algumas coisas estranhas aí dentro da barriga, que vai ficar apertado, que ele vai se sentir apertado, que ele vai sentir que alguma coisa está expulsando. É tudo normal, pode ser que você se sinta inseguro, pode ser que você tenha medo. Eu também tô com medo. Pra falar a verdade, eu também tô insegura, mas a gente vai passar por isso juntos, e vai ser muito bonito, eu tô esperando aqui você. Então, sabe, fazer também essa preparação pra volta ao trabalho, e não só a volta ao trabalho. Todos os momentos da vida da criança que a gente considera que exista uma mudança. Por exemplo, mudança de casa, mudança de babá, mudança de escola, mudança de cidade, de país, uma viagem que você vai fazer, né? Então, eu gosto disso, sabe? Eu gosto Vocês têm esse hábito de conversar com a criança assim? É bem legal. A gente tira um pouco da ansiedade da gente também, a gente compartilha um pouco disso e a criança
sente, sabe? Ela não vai entender suas palavras, mas ela vai entender a intenção daquilo, né? Então, eu gosto muito disso. Mais alguma pergunta aqui, gente, sobre a volta ao trabalho? Vou me ater às perguntas sobre volta ao trabalho, tá, gente? Que é o nosso tema que a gente escolheu hoje, vocês escolheram comigo. Vamos lá. Volto dia 22. Volto em maio, já estou agoniada. Deixa eu ver. Estarei conversando com o meu bebê para ele saber que é muito legal. Eu fiz isso, gente. Participei da jornada da amamentação, ainda estava grávida, meu bebê nasceu. Participei da terceira jornada e te agradeço muito com o que transmite. Ah, que legal! Gente, agora essa aula de quinta-feira vocês não podem perder, tá? Vai ser estilo jornada da amamentação. A gente vai trabalhar com práticas, tá? Com práticas mesmo. Assim, a gente vai fazer exercícios juntas ali na aula, vai ser muito legal. Assim, se preparem para essa aula, tá? Por quê? Porque por isso que eu fiz essa série, os 7 maiores erros na amamentação, foi uma forma de preparação para essa aula. Porque aí nesses vídeos, né, da série dos 7 erros, eu fui pegando assim os pontos mais importantes, que é importante que vocês façam essa revisão, esse check-up mesmo geral, para que vocês cheguem mais preparadas para essa aula, para a gente desenvolver então as práticas. Então é super importante que vocês assistam, aproveita hoje, tira o dia de hoje aí, vai lá no YouTube, assiste a série, tá tudo disponível lá, tá? Se vocês forem aqui na bio, eu acho que tem ali já um acesso para vocês pegarem os vídeos. Dá uma olhadinha, são vídeos que não são longos, mas que tem informações preciosas ali, tá? Então é importante que vocês vejam isso. E na quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, a gente vai falar sobre como manter ou retornar ao aleitamento materno exclusivo, tá? Então aí eu vou dar várias práticas pra gente fazer juntas ali, pra você já começar a entender o que você pode fazer pra alimentar o seu bebê só no peito, mesmo que você já esteja dando mamadeira, mesmo que o bebê não tenha engordado, que o leite talvez não esteja sustentando, ou se você tá só dando peito, mas você sente assim, será que eu vou aguentar até o 6º mês? Então como você vai fazer pra manter isso daí, tá? E nessa aula a gente vai ser bem legal, porque eu vou levar alguns casos clínicos, e nesses casos clínicos eu vou mostrar pra vocês os maiores erros ali. Então você vai poder também olhar na sua mamada e começar a entender se existe alguma coisa errada, o que você pode melhorar. Então vai ser muito legal isso daí, tá bom? Estou ansiosa para a aula, a Jane. Quem tá inscrita aqui para a aula? Quem que tá inscrita aqui para a aula? A Irene, tô vendo que tá. A Dani tá perguntando aqui, ó, Dani Carvalho. Quanto tempo antes de retornar ao trabalho eu preciso treinar o meu bebê no copinho ou na colher dosadora, né? Pelo menos uns 15 dias, 2 semanas no mínimo, tá? E aí, aquele momento que o bebê tá mais animadinho, é o momento de ensinar. Ele tá mais receptivo. Ah, tem bastante gente inscrita aqui. Certo, meninas? Então, gente, eu acho que foi uma boa conversa sobre volta ao trabalho. Eu acho que o segredo de tudo isso é você também se preparar, sabendo que é normal voltar ao trabalho, né? Então vocês não precisam se sentir culpadas, sentir que está fazendo algo errado. Não, se você está voltando é porque você precisa daquele trabalho, naquele momento é aquilo. E o seu bebê também será beneficiado. Às vezes a gente acha que a gente só vai levar coisa ruim pro bebê, né? Se afastando, saindo. Não. A gente vai levar coisa boa também. A oportunidade de conviver com outras pessoas, a oportunidade do bebê talvez se mostrar, pedir o que ele quer, né? Desse autocontrole também que ele vai aprendendo.
Nem sempre a mãe vai estar lá realmente disponível o tempo todo, a vida inteira, né? Então, tem coisas boas também desse lado, né? Pensa que você vai voltar, você vai estar com mais saudade. Não tem aquele momento que você fica só com o bebê e parece que já te satura, assim? Então, nesse momento da volta ao trabalho, tem esse lado bom. Você chega morrendo de saudade, né? Então, tudo tem o seu lado bom. Então, não encare isso como algo ruim que é necessário fazer. Encare como algo normal, que faz parte da vida da mulher moderna e que é só você ter calma, paciência, porque esperando que você vai passar por um período de adaptação e tá tudo certo, né? E que nesse período de adaptação pode acontecer coisas diferentes do que vem acontecendo? Claro que pode. O bebê pode estranhar? Opa, claro que pode. Ele tem sentimentos, ele tá ali vivendo aquilo, né? O bebê não é um robô, né? Então, tudo bem se nos primeiros momentos ele não estiver, assim, acostumando com a pessoa. Mas aí você tem que, claro, avaliar se a pessoa é adequada para ficar, se tá tudo certo no ambiente, é óbvio, né? Mas a gente sabe também, a gente não pode, na verdade, prever nada. E assim, toda vez que a gente tenta fazer essa projeção, muitas vezes a gente faz errado, né? Então, às vezes, as coisas vão acontecer tão tranquilas que você ficou sofrendo antes da hora. E quando você vê e fala, gente, nossa, mas foi muito fácil. A criança surpreende a gente a todo momento. Às vezes você achava que ia chorar, que ia tudo, porque com você, às vezes chora, às vezes com a babá não chora. É impressionante. Aí você vai se sentir culpada. Poxa, será que eu não tava fazendo direito? Porque mãe tem culpa de tudo, né? Se fez, tem culpa. Se não fez, tem culpa. Então, a gente tem um alívio quando a criança fica bem na escolinha, fica bem com a babá. Mas ao mesmo tempo a gente fala, poxa, mas será que... Por que comigo não é assim? Né? Então tem todo esse lado, gente. Eu acho que quanto mais a gente encarar isso com leveza, sem cobrança, sem exigir perfeição, entendendo que é um momento de transição e que é um momento que daqui a pouco vai passar e vai vir outros desafios e tá tudo bem. É importante você estar bem para passar essa calma, essa tranquilidade para a pessoa que vai ficar com a sua criança e especialmente para sua criança, que você sabe, né? Os bebezinhos, eles são radarzinhos de emoções. Então, é muito importante que você também se prepare emocionalmente. Assim mesmo. Não, tá tudo bem. Quantas mulheres não voltaram a trabalhar e os bebês não morreram? Às vezes fica doentinho, às vezes sente falta, mas morreram. Então aí, e a gente já supera. Quando a gente tá calma, a gente tá tranquila, a gente acaba achando soluções mais rápido. Quando a gente tá nervosa, estressada, tensa, preocupada, culpada, a tendência é da gente não achar soluções. E aí fica muito mais difícil. Tudo isso vai virando uma bola de neve de dificuldade, né? E cada vez a gente se sentindo pior e a gente vai passando toda essa ansiedade para a criança também, tá? Então é importante que vocês primeiro cuidem de vocês, do emocional de vocês. Tiver que rever alguma coisa, reveja. Mas quando partirem para a volta ao trabalho, vão de coração limpo, sabe? Assim, não, ok, estou fazendo tudo o que poderia fazer, tô tranquila, e faz aquela sua oração, sabe? Faz aquela conexão com algo maior, com Deus, como você quiser, dentro da sua fé, dentro da sua religião. Mas é importante a gente ter essa força maior, isso alimenta a gente, dá força pra gente, né? E isso faz com que a gente tenha mesmo aquela fé, né? De que tudo vai dar certo, de que tudo está sendo cuidado, mesmo que a gente não consiga tomar conta de tudo, a gente vai tendo aquela certeza de que tem alguém pela gente, né? Que algo mais está trabalhando a esse favor, né? Que não somente as nossas condições humanas aqui, mas que a gente sim, quando a gente faz essa entrega mesmo de opa, tô fazendo tudo, a minha parte eu tô fazendo, tô tranquila. A gente vai com o coração mais calmo e a tendência é de tudo dar certo mais rápido, mais fácil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então, da nossa roda de conversa. Quero saber de vocês, o que vocês acharam. Coloca aqui pra mim agora, pra eu tentar entender como que foi isso pra vocês aí desse lado, tá? É importante pra mim, gente, pra gente decidir aqui se a gente mantém esse formato ou não, tá? Enquanto eu tomo meu chazinho, eu aguardo a resposta de vocês.
E espero vocês na aula de quinta-feira, então, tá? Quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Quem não fez ainda a inscrição, papo maravilhoso, que bom! Muito bom, a Carla tá falando, a Marise também deu um joinha. Gesana, entrei no finalzinho, mas gostei, que bom, adorei. A Débora, a Cláudia bateu uma palminha ali. Ai, que bom, gente, fico feliz. Quem assistiu o finalzinho, vou deixar aqui, tá? Essa live gravada aqui, dá pra assistir em 24 horas. Se você souber de alguma amiga, né, que tá nesse momento, indica pra elas, convida, gente, as amigas de vocês pra vir tomar chazinho aqui com a gente na semana que vem, tá? E você prepara o seu chazinho aí também pra ficar comigo aqui nesse momento, tá bom? Ai, que bom, gente, que vocês gostaram. Fico feliz mesmo. Eu adorei. Eu achei bem legal, porque aí a gente consegue, né, atender aí ao que vocês estão precisando. Vocês viram? A gente lançou esse tema, né, da volta ao trabalho. Quantas mamães que estavam aqui, que estavam nesse momento, né? Então, com certeza, vocês não estavam aqui à toa, não, tá? Você é sempre muito esclarecedora. Que bom, foi ótimo. Oi, Lugama, tudo bem, querida? Quantas alunas aqui? Quem mais tá aqui? Se tiver mais alguma aluna aí, coloca sou aluna. Daí eu já sei, porque às vezes o nominho de vocês tá diferente, né, aqui. Então, certo, meninas. Edna, participa da nossa aula de quinta-feira, tá? Gente, oi, Carol! Tudo bem? Carol Mazzolini é nossa consultora. Blog de mãe. Sou aluna. Quem será? Agora eu fiquei curiosa. Gesana também. Michele. Irene. Estão em peso aqui, meninas. Gente. Honorato Santos. Se programem de verdade, tá? Pra essa aula ao vivo. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Dá um jeitinho aí, pede pro papai chegar mais cedo do trabalho. Oi, Maria Odília, tudo bem? Nossa aluna do curso de formação de consultoras. Legal, gente, ver vocês aqui. E pede, aciona aí a sua rede de apoio. Fala, gente, eu tenho uma aula que faz de conta que vocês pagaram muito caro para participar dessa aula de quinta-feira, tá? Nossa, então fiz um investimento ali, eu não posso perder. Tem que estar lá, às 20 horas, aproveitar tudo. É assim, oi, Rosana. Rosana, tá. E pede, então, ajuda. A gente tem que acostumar a pedir ajuda, gente, tá? Às vezes a gente não tem ajuda porque a gente não pede. Tudo bem que às vezes não dá, né? A pessoa não pode, tá trabalhando, às vezes você mora numa cidade longe da sua família, ok. Mas sempre que você puder pedir ajuda, peça, tá? Então, se você estiver sozinha em casa, você vai pôr um foninho de ouvido, fica com o seu bebê, vai amamentar, vai cuidar do bebê e vai assistir a aula de quinta-feira. E se você tiver ajuda, ó aqui, papai, agora fica aí um pouquinho, deixa eu me concentrar aqui um pouquinho, que essas informações são importantes pro nosso filho, tá bom? Ou a avó, né? Aciona a avó, a Dinda, dá o seu jeitinho aí. Oi, mãe! Beijo, mãe! Tá bom, meninas? Então é isso. Uma ótima noite pra vocês. E a gente se vê, então, na quinta-feira. Quem não assistiu, gente, os 6 vídeos da série, assiste agora, que vai sair do ar. E eu queria muito que vocês usassem essa série de vídeos pra se preparar pra nossa aula de quinta-feira. Combinado? Então, vejo vocês lá, tá bom? Tchau, tchau!